Oi, gente, eu sou a Tainá e eu fiz esse projeto, né, que é um projeto de monitoria, que a ideia é justamente gravar videoaulas que ajudem os alunos ali a terem o material para estudar em casa. Eu fiz esse projeto conjuntamente com meu colega de monitoria, o Gabriel, que vocês vão ver aí futuramente gravando alguns vídeos também. E hoje eu vou falar da tireoide. Eu vou começar falando da estrutura da tireoide. Então, ela é uma glândula em formato de borboleta, que repousa ali sobre a traqueia, na base da garganta e logo abaixo ali da laringe. A glândula tireoide vai possuir dois tipos de células diferentes. A gente tem a célula C, que eu vou falar mais pra frente, mas basicamente elas secretam os hormônios reguladores do cálcio, que é a calcitonina. E a gente tem essas células aqui, que são as células foliculares, que vão ser responsáveis por secretarem os hormônios tireoidianos. A gente vai falar um pouquinho dos hormônios ali da tireoide. Eles vão ser aminas, que são derivados do aminoácido tirosina, e eles são incomuns justamente porque eles contêm o elemento iodo ali na sua composição. Os hormônios da tireoide vão ser os únicos ali que vão usar o iodo no corpo. Embora a gente tenha outros tecidos ali que mantêm esse mineral, realmente quem vai usar ele ali para a síntese de um produto vai ser a tireoide. A síntese dos hormônios da tireoide vai ocorrer no folículo tiroidiano, que foi o que eu demonstrei aqui. Eles têm essa estrutura esférica, cuja parede ali é composta por uma única camada de célula epitelial. E eles têm esse centro aqui, oco, que é preenchido ali por uma mistura de glicoproteínas que é denominado coloide. Esse coloide, ele mantém um suprimento ali dos hormônios tireoidianos de 2 a 3 meses. Aqui, as células foliculares, elas vão acabar sintetizando uma proteína chamada tireoglobulina, juntamente com enzimas ali que vão participar da síntese desses hormônios tireoidianos. A tireoglobulina, ela vai ser importante porque ela é uma proteína estrutural ali, e a partir dela a gente vai ter reações de conjugação e iodação para a produção desses hormônios tireoidianos. Tanto a tireoglobulina quanto essas enzimas que participam do processo de síntese, elas vão ser empacotadas nessas vesículas e elas vão ser secretadas aqui no centro desse folículo. O hormônio, ele é sintetizado mesmo ali nesse coloide. E aqui nas células foliculares, a gente também vai concentrar ativamente o iodo da dieta, que a gente faz a captação aqui na corrente sanguínea, por meio de um transportador que faz cotransporte. Aqui no nosso caso, o cotransporte é um SYNPORT, então é um transporte de mesmo sentido, tanto do iodo quanto do sódio. Na célula folicular, esse iodo vai ser transportado na sua forma iônica, ou seja, esse iodeto, então essezinho com o ânion aqui. E o iodeto, para passar para o coloide aqui, ele vai passar mediante ali um transportador de um ânion, que é esse pendrina. Conforme esse iodo entra aqui no coloide, a gente tem uma enzima importante nesse processo de síntese, que é a tireoide peroxidase. Ela vai permitir a conjugação de um iodo com a tireoglobulina, criando ali esse MIT, que é a monoiodotirosina. Se a gente tiver a adição de um segundo iodo, a gente vai criar esse DIT, que é a diiodotirosina. E se o MIT e o DIT sofrerem um processo que a gente pode chamar de reação de acoplamento ou conjugação, a gente vai juntar e formar um dos hormônios tireoidianos aqui, que é a triiodotironina, que é esse T3. Se a gente juntar dois DITs, a gente vai formar o T4, que é a tiroxina. Aqui, esses hormônios, eles ainda vão estar ligados à tireoglobulina. E quando essa síntese estiver ali completa, tanto a tireoglobulina juntamente com o T3 e T4, ela vai ser recaptada aqui para as células foliculares em vesículas. E a gente vai ter aqui enzimas intracelulares que vão clivar, né, o T3 e o T4 da tireoglobulina quando a gente tiver ali um estímulo para exocitose. Quando a gente exocita ali na forma livre, né, tanto o T3 quanto o T4, e grande parte dos hormônios tireoidianos que a gente vai encontrar no plasma, eles vão estar na forma ali de T4.
O T3, ele vai ser a forma ali que vai ser de 3 a 5 vezes biologicamente mais ativo. E o T3 é um hormônio que vai ativar ali realmente as células-alvo. As células-alvo, elas vão produzir ali em cerca de 85% do T3 ativo por meio de enzimas que elas têm, que removem ali um iodo do T4 e vai formar, né, o T3, que é realmente essa forma mais ativa. Os receptores dos hormônios vão se encontrar bem no núcleo das células-alvo, e quando a gente tem esses hormônios tireoidianos se ligando, a gente vai iniciar ali um processo de transcrição, tradução e aumento da síntese proteica. A gente tem outras funções ali também no metabolismo que eu mostro mais pra frente. Aqui eu trouxe esse controle da secreção aqui dos hormônios tireoidianos que seguem esse padrão hipotalâmico, hipofisário e glândula. O hipotálamo, ele vai secretar esse hormônio que é o hormônio liberador de tireotrofina, que é conhecido como TRH, que ele vai controlar a secreção do hormônio da adenohipófise, a tireotrofina, que também é conhecida como hormônio estimulador da tireoide, que tem como sigla TSH. Esse TSH, por sua vez, ele vai estimular a glândula tireoide a promover a síntese hormonal desses hormônios tireoidianos, que no caso é o T4 e o T3. Esses hormônios tireoidianos, eles vão acabar ali atuando com sinal de feedback negativo ou retroalimentação negativa para evitar uma hipersecreção. A gente tem um feedback negativo de alça longa. Esse feedback, os hormônios tireoidianos T3 e T4, eles vão se ligar a receptores que a gente tem aqui no hipotálamo, e eles vão inibir a secreção do TRH e, consequentemente, eu inibo o estímulo na adenohipófise, então eu não tenho a secreção de TSH e, consequentemente, também não tenho ali, né, mais produção de T4 e T3 e secreção. A gente também tem esse feedback negativo de alça curta, em que eu vou ter esses hormônios tireoidianos se ligando a receptores encontrados na adenohipófise, inibindo a secreção de TSH e, por sua vez, inibindo a secreção aqui na glândula tireoide dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Aqui a gente trouxe alguns efeitos que a gente vai ver quando esses hormônios tireoidianos estão em ação. Eles, no geral, vão aumentar a atividade metabólica de quase todos os tecidos. Então, a gente aumenta o consumo de oxigênio, a gente vai aumentar também o metabolismo de carboidratos, por isso a gente aumenta a glicólise e a glicogênese. A gente pode aumentar também toda essa relação com o metabolismo ali de lipídios, causando um aumento de lipólise e também da proteólise. A gente vai ter uma interferência na transcrição gênica ali, podendo ter a síntese de novas proteínas. Pode interferir no crescimento e maturação óssea, o que a gente percebe muito em crianças e principalmente quando a gente tem ou hipersecreção ou uma hipossecreção, principalmente no fechamento das epífises e crescimento anormal ali dos ossos. A gente pode também ter um aumento da frequência cardíaca e débito cardíaco, principalmente na frequência cardíaca, já que os hormônios tireoidianos, eles vão estimular ali diretamente a estabilidade do coração e um aumento da secreção da insulina. A gente normalmente vai ver ali muito característico a ação dos hormônios tireoidianos, principalmente ou quando a gente tem uma exacerbação ali na secreção ou quando a gente tem uma diminuição nessa secreção. A gente fala também um pouco do controle do equilíbrio do cálcio. A gente vai ter 3 hormônios que vão regular a movimentação ali do cálcio entre o osso, o rim e o intestino. A gente tem 3 hormônios que vão participar aqui, né, como eu disse, nesse processo, que são o hormônios da paratireoide, a calcitonina e o calcitriol. Quando a gente fala de seres humanos, os mais importantes vão ser esses hormônios da paratireoide e o calcitriol. A gente começa falando dos hormônios da paratireoide. A gente vai ter, então, falando da estrutura um pouquinho, a gente tem 4 pequenas glândulas aqui que vão repousar sobre a superfície dorsal da glândula tireoide. A gente vai ter
2 glândulas no lóbulo esquerdo e 2 no lóbulo direito, e elas são as produtoras ali dos paratormônios, que é um peptídeo que possui uma função ali principal em aumentar as concentrações plasmáticas de cálcio. O estímulo para a liberação desses paratormônios vai ser justamente a queda que a gente vai ter na concentração plasmática de cálcio. Então a gente vai ter ali monitorando, né, esses níveis de cálcio, receptores sensíveis a cálcio que vão estar localizados ali na membrana. Eles vão agir principalmente na reabsorção do cálcio dos ossos para o sangue. Eles vão ativar os osteoclastos e ele vai ter esse efeito que a gente diz hipercalcemiante, justamente porque a ação dele é aumentar a concentração de cálcio ali no sangue. O PTH, então, ele atua no osso, nos rins e no intestino para aumentar essa concentração plasmática de cálcio. E como que ele atua, né? Quando a gente fala dos ossos, ele vai mobilizar ali o cálcio dos ossos, então ele vai justamente causar uma reabsorção óssea por meio da ativação de osteoclastos que vão levar ali, a gente vai ver esse efeito em aproximadamente 12 horas para se tornar mensurável. Ele também vai agir aumentando aqui a reabsorção renal do cálcio. Ele vai se ligar então nos rins, estimulando a reabsorção de cálcio que seria eliminada na urina. Essa reabsorção de cálcio, ela vai acontecer principalmente no néfron distal, e esse PTH, enquanto ele está fazendo essa reabsorção aqui do cálcio pelo rim, ele também está aumentando a excreção renal do fosfato, reduzindo a sua reabsorção. Esse efeito contraditório entre o cálcio e o fosfato, ele é necessário para manter essas concentrações combinadas abaixo de um nível crítico, porque se a gente extrapola ali os níveis, pode ter consequências ali para o organismo. E a gente também vai ter esse PTH aumentando indiretamente a absorção intestinal do cálcio pela influência da vitamina D3, que a gente vê mais pra frente. E é claro, esse aumento do cálcio plasmático que vai ser causado aqui pelos paratormônios vai causar uma retroalimentação negativa, que vai ali inibir a secreção, né, dos paratormônios. A gente fala agora da calcitonina. Ela é um dos hormônios, né, então, envolvidos ali no metabolismo desse cálcio. Ele é um peptídeo produzido especificamente pela célula C da tireoide. As suas ações ali vão ser opostas às ações dos paratormônios. A calcitonina, ela é liberada quando a concentração plasmática de cálcio ela estiver aumentada. Ela vai agir justamente causando a ativação dos osteoblastos. Por quê? Porque se ela ativa os osteoblastos, ela diminui a concentração do cálcio plasmático, porque ela vai estar fixando esse cálcio na matriz óssea. E ela tem um efeito que é denominado hipocalcemiante, justamente porque ela diminui a concentração de cálcio ali no plasma. Aqui tem uma tabela comparativa entre a calcitonina e o paratormônio. A calcitonina, então, em relação ao cálcio, ela vai pegar esse cálcio do sangue e vai conjugar ele ali, né, na matriz óssea, fixar ele na matriz óssea, justamente para diminuir os níveis de cálcio plasmático. E, em contrapartida, o paratormônio, ele pega esse cálcio dos ossos para jogar de volta no sangue e aumentar a concentração plasmática do sangue, de cálcio no sangue, né? A ação da calcitonina sobre os osteoclastos, ela vai inibir a ação deles, enquanto os paratormônios vão ativar. E quanto ao estímulo para a secreção, o da calcitonina vai ser o aumento do cálcio plasmático e do paratormônio, né, ao contrário, a diminuição do cálcio plasmático. A gente fala também do calcitriol, que é a nossa vitamina D3. O calcitriol, ele é um dos estímulos ali necessário para absorção intestinal de cálcio. O corpo, ele vai formar ali, né, essa molécula, tanto por obtenção da dieta, quanto por precursores endógenos ali, que vão ser sintetizados pela ação ali do sol. A gente tem essa vitamina D sendo modificada em 2 passos. O primeiro passo é no fígado e o segundo passo vai ser nos rins, para formar justamente esse calcitriol.
Esse hormônio vai ser o principal responsável ali por aumentar a absorção de cálcio a partir do intestino delgado. E além disso, ele pode também agir facilitando a reabsorção renal do cálcio e ajudando a mobilizar o cálcio para fora ali dos ossos. E como eu estava dizendo, né, eu falei que o PTH ele aumentava ali, né, esses parato-hormônios aumentavam indiretamente a absorção intestinal do cálcio, que era influenciado pela vitamina D3. E por quê? Porque a produção dessa vitamina D3, ela vai ser justamente regulada no rim por ação ali do parato-hormônio. A gente tem concentrações plasmáticas, então, de cálcio que diminuem, a gente estimula ali a secreção de parato-hormônios, que estimulam ali a síntese da vitamina D, calcitriol. A gente vai ter absorção renal e intestinal de cálcio, a gente vai aumentar esse cálcio plasmático ali no sangue e vai desligar ali, né, inibir ali o parato-hormônio em uma alça de retroalimentação negativa, o que vai diminuir a síntese ali da vitamina D. E por hoje é isso, eu agradeço muito a atenção, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtam, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente responde vocês.